Nesse tutorial eu vou mostrar aqui alguns recursos do editor, certo? Do WordPress. E eu vou começar colando aqui, depois de adicionar novo, né, no post, um título qualquer que eu já peguei aqui de texto de marcação, ok? Já vou pegar alguma parte aqui do texto para utilizar, para a gente fazer a exemplificação aqui de algumas coisas, né? Então, bem, eu vou aqui adicionar esse texto, né? E vamos começar por aqui. Eu tenho como formatar em negrito, itálico, ok? Aqui eu posso, por exemplo, colocar uma lista de documentos, de itens, né? Isso ajuda bastante na indexação no Google. Então, aqui eu posso escrever aqui um item qualquer, né? Tá? E assim vai. Eu posso ir duplicando aqui esse item, né? E vou tendo diversos itens para essa lista, ok? A mesma coisa é uma lista numérica aqui, né? Posso fazer a mesma coisa, ó. Continuando aqui. Isso aqui é fazer uma citação, então se eu quero dizer como disse a personalidade X, né? Aí eu posso colocar a frase dele, né? Para ele ter uma formatação um pouco diferente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, qualquer coisa aqui desse texto de marcação, né? E vou colocar ele como citação. Ele vai entrar com uma formatação diferente dependendo do ajuste que o site tiver lá no front-end, tá? Que eu tiro, para poder voltar para a formatação normal. Vou pegar mais uma parte de texto aqui para a gente usar. Aqui eu tenho, nesse texto aqui, a possibilidade de alinhar ele à esquerda, que é o padrão, alinhar ao meio e à direita, tá? Então é para isso que servem esses controles aqui, tá? Aqui eu posso colocar um link para qualquer lugar, né? Então eu posso colocar, por exemplo, https://google.com e colocando ele para abrir em nova aba, né? Basicamente são as funções que você encontra em qualquer editor padrão aí que tenha, por exemplo, como o Gmail, etc, né? Aqui são tags que você poderia adicionar aqui, né? Que é aquelas tag de leia mais do blog e tal, né? Mas eu não vejo necessidade de, nesse momento, utilizar aqui, tá? Aqui vou removê-las, tá? Aqui eu não vou mostrar tabelas nesse momento, que é algo um pouco mais complexo, tá? Porque tem um plugin aqui que é o TablePress, que pode ser utilizado. Aqui eu simplesmente reduzo a barra de ferramentas para o básico ou avançado, né? Aqui eu tenho como, por exemplo, taxar o texto para que ele fique riscado, né? Isso aqui é para se eu quiser criar uma linha separando. Então eu criei a linha separando aqui os posts, né? Os posts não, texto, desculpa. Aqui eu vou pegar mais uma parte de texto aqui, ó. E vou utilizar a ferramenta de cor, tá? Então, junto com a negrito aqui, né? Com a itálico, tem também a cor que eu posso colocar. Colocando diferentes partes em diferentes formatações, né? Inclusive os links, se aquele link que eu já tinha criado, eu posso deixar ele numa outra cor também, ó. Tá? Em outra formatação também, ok? Pronto. Aqui é só se eu tiver já algum texto copiado para colar, né? Aqui eu limpo a formatação de um elemento se eu quiser. Ele volta ao original, né? Se eu me confundir, se eu fiz algum erro. Esse aqui são caracteres especiais que pode se utilizar eventualmente, né? Aí você tem uma série de caracteres especiais, por exemplo, se você quer colocar, sei lá, um caractere assim que indique, por exemplo, uma setinha para o lado, né? Você pode colocar aqui ele. Caractere especial aqui também. Esse recurso normalmente
não se usa tanto, tá? Hoje em dia, mas até porque dependendo da formatação aí do site, ele talvez nem apareça, mas é uma forma de utilizar, né? Aqui também, né? É um recurso, digamos assim, né? Então, eu posso usar esses caracteres especiais. Tá? Isso aqui é para diminuir o recuo, então se eu quero começar a escrever aqui na próxima, aqui nessa linha assim, né? E nessa aqui aumentar mais recuo, tem como fazer também, tá? Isso aqui é só para desfazer, né? E aqui são atalhos do teclado. Então, basicamente, esses são os itens de formatação, assim, né? Então, se eu quero, por exemplo, linkar algo com o Instagram de alguém, por exemplo, né? Eu vou poder pegar aqui e colocar um link e vou colocar lá. É https://instagram.com/ o código, o nome do perfil. Como se eu quisesse acessar ele no browser, né? E aqui eu posso colocar ele para abrir em nova janela. Tá? Basicamente é isso. Bem, nós temos também aqui como adicionar as galerias de imagem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso, aqui, quando eu vou adicionar, eu posso colocar que eu quero criar uma galeria, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, essas duas aqui, né? E criar uma nova galeria, certo? Escolhendo duas colunas, deixando o tamanho médio, por exemplo. E aí ela vai inserir aqui em duas colunas essa imagem, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia também adicionar uma nova galeria, né? Escolher aqui 4 imagens. E aí devo escolher que seja 4 colunas, tamanho miniatura pode ser. E aí eu posso deixar nenhum link nas fotos, também é importante, tá? Se eu não quiser que a pessoa saia do blog aqui. E aqui eu posso colocar também. Então a formatação é variada, é basicamente assim que vai se adicionando galerias, né? Vou botar só duas aqui. Criar a galeria. Vou botar só duas aqui, ó. Aí, claro, o interessante também é cuidar um pouco se as fotos estão mais ou menos na mesma formatação, né? Não adianta eu colocar. Aqui eu botei foto demais, então tem recurso de tirar. Não adianta eu botar fotos em formatos tipo algumas em retrato, outras em paisagem, se eu quero que elas apareçam exatamente iguais. Estou dando só um exemplo, né? E aqui eu posso colocar grande, por exemplo. Então ela vai montar aqui o tamanho completo e aí ela vai aumentar. Aí é o que eu estou falando, como essa foto aqui está retrato, ela pode ficar um pouco diferente, né? Então eu poderia também tirar essa aqui, adicionar a galeria e procurar uma que esteja mais paisagem aqui, ó. Desculpa, mais retrato. Então essa aqui, essa serve. Embora elas estejam com um tamanho um pouco diferente, certo? Os tamanhos eventualmente vão poder ser definidos depois um padrão no site, tá? Mas basicamente a gente tem esses tamanhos defaults aqui, tá? E aí talvez a gente, quando vai inserir uma galeria, também tem que ter um pouco de cuidado assim, de escolher fotos que foram tiradas no mesmo contexto, mais ou menos do mesmo tamanho, para poder fazer esse tipo de arranjo. Sendo que, claro, tem a ideia também, né? Eu só vou salvar aqui, tá? No caso eu posso publicar, né? Eu vou salvar como rascunho para não publicar, mas eu poderia publicar também, né? E aqui, claro, eu tenho também o recurso de daqui a pouco, se realmente me interessa ter essas duas fotos nessa galeria, né? Eu ir lá no meu editor de imagem, tá? E editar, ó, essa aqui tem 768 por 921, essa aqui tem 768 por 9... Como a largura é igual, né? Só seria uma questão de eu cortar aqui essa foto aqui para o tamanho correto
no editor, né, eu posso recortar ela, né, deixando ela do tamanho mais ou menos da outra. Isso é um recurso também, entendeu? Quando eu vejo ali que bateu 924, no caso, né, eu só teria que aplicar o recorte e salvar, né, e aí estaria feito, tá? Então, esse seria o básico assim para trabalhar com alguns itens de formatação aqui, né, como cores, itálico, etc. Né, e também questões de galerias do modo mais básico, tá? É isso.